Eyo guys, what's up? No episódio de hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos maiores ícones do rock and roll, um cara que era poeta, um rebelde, polêmico pra caramba, ele, Jim Morrison. Yeah guys, vocalista do The Doors, hoje aqui no canal, um pouco sobre a vida dele, os fatos mais curiosos, o que marcou esse ícone, verdadeiro ícone do rock and roll. Não sei como falar outra palavra, né? Eu achei que já repeti ela várias vezes, né, guys? Mas o cara foi isso, né? Então, você vai ver isso mais as top 5 quotes ditas por ele em vida. Ok, guys? Então, é pra já, vinheta e vamos nessa. James Douglas Morrison nasceu no dia 8 de dezembro de 1943, guys. A mãe dele era dona de casa, o pai dele se tornou almirante da marinha. E aí, guys, eles tinham normalmente que mudar de lugar, moravam normalmente em lugares litorâneos, tanto que o Morrison nasceu na Flórida e depois ele teve em alguns outros lugares também, mais na costa leste ao norte dos Estados Unidos. Ele teve na Califórnia quando criança, ele foi sempre mudando de lugar conforme o pai dele era enviado a lugares. E o Morrison, assim, uma coisa da infância dele que marcou, quando ele era ainda muito pequeno, ele viu, guys, com os próprios olhos, um grupo de índios que foi morto num acidente na estrada. Essa cena aí, tem uma versão dessa cena no filme The Doors, de 1991, dirigido pelo Oliver Stone, que é, na minha opinião, um grande filme, tá? Um ótimo filme que eu recomendo aí para vocês saberem um pouco mais da vida dessa magnífica pessoa que foi o Jim Morrison. E aparece a cena, guys, vou mostrar ela para vocês aí, ó, dá uma sacada só. Hey Jimmy, Jimmy, wake up and look at the clouds. Come on, wake up. Like a dog without a bone and actor out of bone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Officer, what happened? Is there anything we can do to help? No, sir, we've got everything. Just a dream, Jimmy. That's all it is. It's just a dream. Depois desse fato aí, como foi uma coisa que marcou a infância dele, o Morrison colocou isso na letra de algumas músicas. Você pode ver que tem essa influência de Road, Killer on the Road, etc. Aparece em algumas das músicas dele, esse evento que aconteceu. Ele normalmente na escola, mesmo trocando de cidades, ele sempre foi um bom aluno, ele sempre tirou altas notas. Mas ele era o filho mais velho de 3, tinha mais 2 irmãos, uma irmã e uma irmã. Mas ele sempre teve aquela coisa da rebeldia, de querer quebrar regras, de querer fazer algo diferente, né? E aí foi que, numa dessas aí, uma vez ele fez um prank, que é uma pegadinha, né? Isso ele já estava no college, guys, já estava na universidade, no início dos anos 60, ali, com 18, 19 anos. E por causa desse prank, ele acabou preso. Foi a primeira confusão que ele teve na vida, de várias aí, guys, que vocês vão ver, tá? Mas assim, ele procurou daí também a carreira mais voltada às artes, porque ele, desde novo, ele mostrou assim uma predisposição para escrita, ele escrevia poemas, e ele começou na Califórnia a faculdade de cinema, que na época era muito nova, era muito recente a faculdade, né, nos meados dos anos 60 ali. E nessa época, guys, ele chegou a fazer 2 filmes, né? Filme totalmente independente, né? Obviamente, assim, sem grande estúdio, sem nada. Um deles, um filme mesmo, e o outro um documentário. Isso tudo no tempo de UCLA, na Universidade da Califórnia. Aí, guys, com essa experiência já aí de faculdade, essa iniciação nas artes, em 1965, quando ele estava lá em Venice Beach, na Califórnia, ele, junto com o Ray Manzarek, ficou amigo do Ray Manzarek, que tocava teclado, eles formaram a banda The Doors. Logo em seguida entraram 2 outros membros, John Densmore
baterista, drummer, e Robbie Krieger, que era o guitarra. Esse foi o quarteto que ficaria marcado como o da banda mesmo, né? Eles não tiveram alterações no tempo de carreira deles. E aí eles começaram a tocar e tal, tiveram toda aquela sincronia, aquela coisa. O Morrison uma vez disse assim, que ele não queria deixar a faculdade nem nada que ele estivesse fazendo, estudando, mesmo sendo um cara meio matão de aula, assim, ó, não curtindo muito estar na faculdade o tempo todo, porque ele não queria de jeito nenhum se alistar no exército e ir para a guerra do Vietnã. Bom, eles firmaram um contrato com a Elektra Records, guys, para lançar o primeiro álbum. E aí sim, esse primeiro álbum aí já explodiu, né? A primeira música, o primeiro hit foi Break On Through. Foi um hit assim, ok, né? Tocou assim nas rádios, né? Não foi ainda aquele... O segundo hit desse álbum, que foi Light My Fire. Esse sim, ó. Esse literalmente, né? Foi para todas as paradas de sucesso. Tanto que levou eles, guys, a galera do The Doors, a aparecer no Ed Sullivan Show. Esse programa, pra vocês terem uma noção, guys, era um programa de TV. Aquele velhão lá com uma cara assim, ó, vai aparecer aí. Cara, ele era assim, o maior programa de auditório dos anos 60 nos Estados Unidos. Era como um Silvio Santos foi por muito tempo no Brasil, né? E aí ele também trazia as maiores novidades da música, tanto que os Beatles ficaram conhecidos nos Estados Unidos quando foram pro Ed Sullivan, ficaram mais conhecidos, né? O próprio Elvis Presley. E aí tinha um lance assim muito interessante, que na música Light My Fire, ele fala lá higher, ele usa a expressão higher, que nesse sentido da música que tipo é pra ficar mais doidão ou mais chapado. E isso a censura da época não queria que ele colocasse de jeito nenhum ao vivo. Não, a TV americana botar uma palavra dessa de chapado, de doidão, não pode. E aí combinaram dele não cantar essa parte na apresentação. Não, Jim Morrison foi lá e cantou, guys. Os caras ficaram doidos, né, com ele, ficaram doidos que ele fez isso. E esse é apenas uma amostra do que ele poderia fazer, né? Ele tinha essa personalidade muito louca mesmo, de Morrison, né? Aí o álbum foi um tremendo sucesso, guys. Além dessas duas músicas, eu vou citar também uma que é das minhas favoritas deles, que é The End. Essa música eu conheci, guys, sendo bem sincero pra vocês, quando eu vi pela primeira vez a introdução do filme Apocalipse Now. Eu não cheguei a ver o filme inteiro. A primeira vez eu era um adolescente, esse filme começou a passar muito tarde na TV e eu vi o começo, os primeiros minutos, e a música assim, eu fiquei, uau, que música, que abertura. Essa que vocês estão vendo agora, guys, exatamente isso, né? Essa explosão, mostrando toda essa paisagem aí do Vietnã, essa paisagem tropical. E foi uma coisa que me marcou. Eu falei, nossa, eu tenho que ver esse filme outra hora. E claro que depois eu vi, virou um dos meus all-time favorites. Esse filme aí, ele é e usa muito bem a trilha do The Doors, né? Porque uma que a letra, né, o título da música tem a ver, e era o que eles escutavam na época, os soldados do Vietnã. Em 67 a guerra estava rolando já, né? Então esse filme vale muito a pena, guys. É um filme com o Marlon Brando, o Martin Sheen, tem o Harrison Ford, tem o Dennis Hopper, direção do mesmo diretor do Poderoso Chefão, né, o F.F. Coppola. Então assim, é um filme incrível, um filme que eu totalmente recomendo como um dos melhores, pra mim o melhor sobre guerra do Vietnã. Alright, guys, e aí com a trilha do The Doors, né, no final ainda, essa música The End, que ela é bem longa, viu, guys, no final tem ainda a sequência final com a parte final da música também, o que eu achei genial, tá? Depois do primeiro álbum, que era auto-intitulado The Doors, eles lançaram aí Strange Days no mesmo ano ainda, em 67. Em 68 eles lançaram Waiting for the Sun. Em 69 The Soft Parade. E repare que todos esses álbuns tinham sucessos neles, tinha hits neles. O meu favorito até então é o primeiro, né? Pra mim não tem como bater esse primeiro. E o último que eu vou mostrar depois, vou falar depois dele. Mas esses todos são grandes álbuns, tá? Todos são grandes álbuns. Tem músicas incríveis e marcantes aí em todos eles.
O que aconteceu, guys, foi que assim, a fama foi aumentando, a popularidade, teve aquele ensaio de fotos, né, com o fotógrafo lá em 1967, que ficou a foto imortalizada do Jim Morrison, algumas das fotos mais marcantes dele, né, pra câmera, assim, aquele ensaio fotográfico dele. E ele tinha um relacionamento com a Pam, né, com a Pamela, que foi sempre namorada dele, assim, ele nunca chegou a casar com ela, mas estava sempre junto com ela, né. Só que aí, por isso também que o Jim Morrison é um cara por muitos detestado, né? Ele começou a ficar visivelmente chapado, bêbado, quase 24 horas por dia, né? E aí isso foi prejudicando o quê? Ele se atrasava em shows, às vezes a galera da banda começava a tocar, o Ray Manzarek, que era dos teclados, ele acabava fazendo alguns vocais por causa da demora do Jim Morrison para entrar no palco. Então tu vê que esse lado aí foi se comprometendo. Não, eu acredito que na parte artística e musical não, porque as músicas continuaram sendo ótimas, né? Mas assim, o cara tá lá aparecendo no dia, né? Não, tava muito doidão, né? E assim, o Ray Manzarek, ele fala em várias entrevistas sobre a época dele do The Doors. Eu deixei um link aqui, ó, na descrição desse vídeo para você ver mais da boca dele mesmo, ele contando como era isso, quando ele entrava no palco com o Jim Morrison, essa loucura toda, né? É demais, assim, ver e praticar o inglês, guys, vendo isso, né? Ele falando sobre a banda, sobre aquele tempo muito louco, né? É tão louco que em 69, numa apresentação em Miami, o Jim Morrison meio que começou, tava cheio de policiais lá, né, controlando, do lado do palco havia polícia na entrada do ginásio, lá, que nos ginásios grandes americanos, e ele meio que quis fazer um riot, que é uma revolta do povo contra a polícia, começou a falar mal da polícia. Isso porque um policial tinha pego ele em flagrante ali nos bastidores, ele tava quase naquele rala e rola lá com uma fã, né? E aí o cara pegou e jogou um spray de pimenta nele. E depois que o cara viu que era ele ali, ele até pediu desculpa ao policial. E o Jim Morrison foi lá e foi dizer, poxa, então eu quero ser como o povo, é isso que a polícia faz, ela me trata assim, ela chega e vai te atacando já, né, te batendo, sendo violenta contigo. E isso começou a incitar a galera, antes que a galera fizesse uma confusão total no show, a polícia foi lá e ó, prendeu o Morrison no palco, guys. Que loucura, né? É história maluca, né, guys? Demais. Ainda nesse ano de 1969, Morrison publicou 2 livros que eram coletâneas dos poemas que ele tinha escrito já antes, só sobre poesia escrita por Morrison, antes até do The Doors, que ele escreveu muito antes de formar a banda. E em 70, ele mesmo que autopublicou um livro, An American Prayer, né? Aí sim, um livro escrito por Jim Morrison, né? Já no embalo aí dos 70, né, virada de década, né, guys, eles tiveram o álbum Morrison Motel, né, foi também como todos os outros, né, eu não acho nenhum álbum deles fraco, todos são bons, né, outro álbum muito bom. E em 71, guys, L.A. Woman, esse pra mim, como eu disse pra vocês, o primeiro e o último são os top, pra mim são os 2 top álbuns, assim, eu gosto demais desse disco, que tem Riders on the Storm, né, que tem L.A. Woman, né, Love Her Madly. Então assim, tem músicas belíssimas, guys, é um álbum assim, sinceramente assim, ó, lindo pra fechar a carreira do The Doors com Jim Morrison. Por quê, guys? Ele tava assim, inclusive tem uma entrevista aí que vocês vão ver dele falando. A entrevista foi feita em 69 ou 70, tem que verificar o ano, mas foi assim coisa de um ano antes dele morrer. Olha que interessante. But that's not my theory on why people die. You know, what is your they theory? all have. Sometimes it could be an accident. Sometimes it could be suicide. Sometimes it could be murder. There are a lot of ways people die. I don't really know. What a morbid question. I hope at about age 120, with a sense of humor and a nice, comfortable bed with... No, I wouldn't want anybody around. I just want to quietly drift off. E aí a repórter perguntar isso pra ele sobre a morte e tal, né? Tu vê ele dizer que queria viver até os 120 anos, né? Só que infelizmente assim, também o abuso, né? Bebidas, muitas drogas, tudo isso leva para um caminho assim perigoso demais, né, gente? É terrível, né? E o cara mesmo, pra mim, sendo um gênio da música,
ele estava em Paris com a Pamela e ela encontrou ele na banheira assim já morto. Disse que tinha bebido o dia inteiro, depois usou drogas e aquela coisa toda. Então assim, um final terrível, 27 anos, né? Ficou essa coisa depois de muitas lendas do rock falecerem com essa idade, né? Tem uma série de celebridades que aconteceu isso. Mas enfim, fica o legado, né? Fica o que foi essa banda. Ela foi a mais popular dos Estados Unidos por um tempo, assim, a banda mais famosa da América, como eles gostam de se auto-intitular lá, né? Então assim, fantástico, né? Ninguém sabe o que mais poderia acontecer, mas aqueles 5 anos ali que eles estiveram na ativa foram realmente incríveis, guys. E agora você vai saber as top 5 quotes faladas por ele, Jim Morrison. Quote number 5. People fear death even more than pain. It's strange that they fear death. Life hurts a lot more than death. At the point of death, the pain is over. Yeah, I guess it is a friend. As pessoas temem a morte mais do que a própria dor. É estranho que elas temam a morte. A vida machuca muito mais do que a morte. No ponto da morte, a dor acabou. Sim, eu acho que ela é uma amiga. Quote number 4. I think of myself as an intelligent, sensitive human being with the soul of a clown, which always forces me to blow it at the most important moments. Eu me vejo como um ser humano sensível, inteligente, com a alma de um palhaço, o que sempre me força a estragar tudo nos momentos mais importantes. Quote number 3. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. Um amigo é alguém que dá a você liberdade total para você ser você mesmo. Quote number 2. Expose yourself to your deepest fear. After that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free. Se exponha ao seu medo mais profundo, e depois disso, o medo não terá mais poder. E o medo da liberdade encolhe e desaparece. Você está livre. Quote number 1. Whoever controls the media controls the mind. Quem estiver controlando os meios de comunicação controla a mente. Olha que frase potente, guys, de 50, quase 50 anos atrás, por aí, e como ela é influente até hoje, hein? Essa é demais, né? Por isso que é minha number 1, ó. Whoever controls the media controls the mind. Lembrem-se disso, guys. Sabe as palavras de Jim Morrison? Quem curtiu, guys, deixa o seu like. Quem quiser saber mais sobre outras celebridades, põe sugestões aí nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo e vamos embora. Na próxima semana tem mais com dicas de inglês para vocês. Ok, guys? See ya! Bye!